de Zacarias, capítulo 9, ele fala sobre o aparecimento do Criador. O que significa isso? Sobre a manifestação do Criador sobre a terra. Nós estamos vendo isso se cumprir dia após dia. Nós estamos vendo o cenário que está o mundo atualmente, né? O cenário que está sendo preparado para trazer destruição, sendo preparado para trazer caos, guerras, enfim. Nós estamos vendo a decadência em todos os valores e princípios. Nós estamos observando não somente situações sanitárias acontecendo e pouco sendo divulgado. Nós também estamos vendo um sistema que trabalha perfeitamente, obedientemente, para cumprir os preceitos e por cumprir as vontades do anticristo, o antimashiach. Mas, nesse caos todo, nessa situação toda, quem vai aparecer, segundo o livro de Zacarias, capítulo 9? Vai aparecer o nosso Criador. Ele vai resplandecer diante de toda a terra, né? Então, o Criador, ele vai aparecer sobre toda essa situação, né? A sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Criador, ele tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades que estão acontecendo. A terra está vivendo, a terra irá viver nesses meses, a partir desse momento. O Criador dos exércitos certamente te protegerá, nos protegerá, porque ele diz que aqueles que crescem nele, obedecessem, aceitassem a Mashiach, não fosse rebelde, ele próprio seria adversário de qualquer situação, de qualquer invertida maligna contra a sua vida. Ele próprio se colocaria na brecha para te proteger e para te defender. Nunca esqueça disso. Nesse momento, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ele está sempre olhando em direção à terra. Ele contempla os bons, ele contempla os maus. Não adianta eu e você tentar falar a verdade aqui. Não, tentar falar algo, dizer que é verdadeiro e fazer por trás oculto. Porque eu posso até nem saber o que você está fazendo, o que você está planejando, a vida dupla que você tem. Mas o Criador te contempla. Ele te contempla. E eu quero dizer para você que a Bíblia ela é bem objetiva e ela fala. A verdade ela vai sempre prevalecer. Certa feita eu ouvi um mentiroso falando. A verdade é como uma criança que engatilha. Nossa, até chegar a vida de alguém já foi destruída. Mas, certamente, a mentira é como um fogo destruidor. Ela lastra, não é isso? Mas, porém, entretanto, a mentira é de quem? É do maligno. Na verdade, de quem? Do Criador. Você pode até achar que a verdade está demorando a ser manifesta. Você pode até imaginar que a verdade nunca vai chegar. Mas, certamente, a verdade de fato chegará. Porque o Criador vai estar tirando todas as escamas espirituais dos olhos das pessoas. O Criador vai estar tirando todas as escamas nos ouvidos. O Criador vai estar tirando todas as algemas mentais, aquilo que amarra a mente, que faz com que a pessoa não consegue interpretar, que a pessoa não consegue fazer com que ela veja a verdade. Porque muitas verdades, queridos, são ocultas através de magias, através de feitiçarias, são escondidos de fato de verdade. E a pessoa, quando ela não tem entendimento espiritual, quando ela não tem percepção espiritual, ela coloca o culpado como inocente e o inocente como culpado. Mas o justo juiz, o nosso Criador, ele não coloca o culpado como inocente e nem o inocente como culpado. Então, se você está vivendo uma injustiça na sua vida, certamente, se você crê no Criador dos exércitos de Israel, certamente você pode passar por quaisquer que sejam as adversidades, qualquer que sejam as mentiras que estejam levantando contra a sua vida ou esteja projetando para proteger alguém ou algo, ou alguma circunstância, mas a verdade vai cair por terra, a mentira vai cair por terra e a verdade vai ser revelada. Vai ser aquilo que estava oculto e escondido. Olha, no livro de Lucas fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Então, por mais que você esconda a verdade, as 7 chaves, e apresenta a mentira como verdade e a verdade como mentira, a mentira vai cair por terra. A mentira vai cair por terra, porque o justo juiz, ele odeia pessoas que cometem injustiça. Ele odeia pessoas que usam o nome dele para tramar, para prejudicar um inocente, colocar o inocente como culpado e um culpado como inocente. Então, se você, primeiramente, nesses últimos dias, nessa última hora que está tudo o cenário preparado para o aparecimento do Criador, para a sua manifestação, que este ano de 2025 certamente é o ano da justiça na terra.
né? Se você viveu justiça por anos e anos ou tem vivido justiça, o que a palavra do Criador diz? Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede por justiça, porque eles serão saciados. Então eu vivo a palavra, eu vivo a fé. Se a palavra me garante, se a palavra me confirma que se eu tenho fome e sede por justiça, que eu vou ser saciado, isso significa, querido, que não vai ser no meu tempo, não vai ser no tempo do Criador, mas que eu vou ser feliz, porque eu tenho fome e sede por justiça, e ela vai se materializar. Ela não vai ser oculta, ela não vai ser escondida. Ela vai se materializar, ela vai se cumprir. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Por si só basta, um pingo é letra. Eu creio na verdade. O bem, ele reina. A verdade, ela reina. O bem, ele prevalece. A Bíblia diz assim: se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. Então, se você tem a capacidade, tem nas suas mãos o poder de fazer o que é certo, o que é justo, e não comete, você está sendo injusto. Você está pecando diante do Criador. E aqueles que fazem a verdade, aqueles que praticam a verdade, aqueles que são justos, corretos, sabe o que acontece com eles? Eles têm a proteção do Criador. Pode ter uma multidão contra você, mas ainda assim você recebe proteção divina do Criador. Sabe, querido? A palavra do Criador, ela também diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu faço menção do nome do Criador. Que eu sei da unção poderosa, eu sei que eu não estou lidando com nomes de blasfêmia, eu sei que eu não estou invocando nomes de blasfêmia, eu sei que eu estou lidando com a força extremamente poderosa, é o Todo-Poderoso, que tem controle de todas as coisas, de todas as pessoas, que ele é dono da vida e da morte, dono do ouro e da prata. Eu sei que ele pode estar em vários ambientes ao mesmo tempo, ambientes que eu não posso adentrar, ele pode estar lá. Eu sei que eu estou lidando com uma força sobrenatural, que conhece todos os pensamentos, o meu, antes mesmo que eu venha falar, não somente o meu, daqueles que se levantam contra a minha vida, o Criador já conhece até os projetos, os passos dessas pessoas. E ainda assim, sabe o que acontece? Ele tem controle de todas as coisas. Ele tira pessoas, ele remove pessoas, ele coloca pessoas, ele faz um reboliço. E você está preparado para o reboliço que está para acontecer? Você está preparado para o caos que está na terra? Não estou aqui para te deixar em pânico, não estou aqui para te deixar nervoso, não, estou aqui para falar a verdade. Esse canal não é água açúcar, é remédio, o remédio que cura não é o doce, é o remédio amargo. Tenha consciência disso. Se você não gosta de ouvir a verdade, então esse não é o canal para você, né? Porque eu estou aqui com o mensageiro do Criador, primeiro, para falar a verdade dos nomes dele que foi oculto e escondido. Depois, para falar a verdade que está acontecendo no mundo e fora dele, gerando. Ou seja, que o Criador está vindo. O Criador está vindo. Eu estou aqui para dizer para você que tudo pertence ao Criador, conforme está no livro de Zacarias. Eu estou dizendo também que vai chegar o fim das guerras, né? Aliás, Érica, nem começou as guerras. Você que acha que não começou a guerra. As guerras já estão aí, queridos. A guerra está diante dos seus olhos. Muitos esperam a guerra de um jeito, ela está vindo de outro jeito totalmente diferente. A Europa já está preparada. Tem mais de 27 países que já estão preparados, já estão em posição de guerra. E não somente isso, há uma guerra fiscal, há uma guerra financeira, há uma guerra na economia, há uma guerra na saúde. É guerra para tudo que for lado. Se você não tiver entendimento, se você não tiver percepção, você não vai entender nada do que está acontecendo, né? Então, ele é o criador da aliança conosco. Você lembra que quando ele fez o arco da aliança com Abraão, né, prometendo aos seus filhos que aquele que nele quer tinha a sua fidelidade, tinha a sua proteção, né? Então, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os seus escolhidos. Tudo é dele, por ele, com ele, para ele sempre. Você nunca vai ver eu falar que tudo que eu faço aqui é por mim, não. Que até porque por mim eu nem teria entendimento. Porque quanto tempo na minha vida eu passei ignorante, sem conhecer a verdade, idolatrando imagens que levantam a ira do próprio Criador. Imagens que são feitas por mãos habilidosas. Entenda? Então, não tenho nada contra você. Não estou aqui para te exigir que você tenha que acreditar no Criador dos Exércitos de Israel. Mas estou aqui para falar a verdade. Se você não gosta de ouvir a verdade, esse canal não é para você. Continuando. E no livro de Zacarias, o povo, apesar de passar pelo sofrimento, passar pelas perseguições, ainda assim o seu povo vai triunfar. Ainda assim o seu povo vai resplandecer o seu poder e sua glória, para que não fique sabido que antes dele não houve e depois dele não existirá. Que tudo foi feito por permissão do próprio Criador. E todo o caminho traçado, todo o caminho caminhado, aquele processo foi permissão do próprio Criador, ensinando o seu povo, né? Ensinando o seu povo para que o seu povo recebesse as suas bênçãos incontáveis, infinitas.
Você tem que ter consciência que quem só faz maravilhas é só o Criador de Israel. Ele sim, ele faz maravilhas. Lembra, queridos, quando Lute ele ia para uma guerra, o que acontecia? Antes dele enfrentar os inimigos adversários, ele consultava o Criador. Ele submetia ao Criador, falava: Pai, e aí, você vai me entregar os filisteus nas minhas mãos? Aí o Criador falava: vai, Lute, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. E não somente isso, mesmo depois que o Criador entregava os inimigos dos filisteus nas mãos de Lute, os filisteus, eles eram insistentes, eles investiam novamente contra Lute. Só que aí o Criador mudava a estratégia de como atacar os filisteus. Então, muitas vezes o Criador vai te dar estratégias espirituais para você lutar contra o maligno, para você lutar contra aquilo que tem se levantado contra a sua vida injustamente. E não tem nada mais, como é que eu vou dizer a palavra? Fugiu a palavra. Não tem nada mais recompensador do que você estar certo em uma causa, querido. Não tem nada, porque quando nós estamos certos em algo, sabe o que acontece conosco? Nós recebemos proteção do Criador, nós recebemos a ajuda dele para vencer as adversidades afins. Aquilo que se propõe investir contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Quando você é justo, olha, queridos, sabe o Salmo 7, ele fala, é um salmo muito poderoso, ele quebra amarras espirituais, ele quebra feitiçarias, bruxarias, não somente isso, sabe por que ele quebra? Que ele tem a unção dele é tão poderosa quando a gente lê ele, porque lá o salmista, ele se questiona e coloca na brecha: se eu fiz isso, por que estão fazendo isso comigo? Eu fiz isso, eu mereço o castigo que eu estou vivendo porque eu fiz. De fato, verdade, eu levantei contra fulano de tal, fiz isso, aquilo. Mas se você é inocente, queridos, a queda, o tombo do seu adversário, seu inimigo é iminente. Por quê? Porque você é inocente. Por quê? Porque você tá com as mãos e o coração puro diante de uma situação. Por isso, conforme está no Salmo 51, nós temos que orar e pedir ao Criador arrependimento pelos nossos pecados todos os dias, porque nós somos pecadores. Nós temos que arrepender dos pecados, porque nós pecamos através do olhar, através dos pensamentos, através das atitudes. Nós temos que pedir a Ele que venha renovar dentro de nós um espírito inabalável, um coração puro. Pedir a Ele que nós tenhamos um coração de criança. A criança, quando você corrige a criança, o que acontece com ela? Ela fica chateada com você naquele momento e depois ela te abraça, te beija, não é isso? Então que nós sejamos capazes de amar e perdoar os nossos inimigos adversários. Sabe quando a palavra fala que nós devemos amar os nossos inimigos como a nós mesmos, amar o próximo como nós mesmos. Quem que são esses próximos? São as pessoas que pisam no nosso calcanhar, aquelas pessoas que têm ódio pelas nossas vidas, têm sangue na veia pelas nossas vidas, aquelas pessoas que, pelo simples fato de você existir, já é uma ofensa para elas. Elas ficam assim, ofendidas com a sua presença, com a sua voz, com o seu olhar, com o seu cabelo. Elas se incomodam com tudo em você. Ainda assim, essas pessoas, elas carecem do seu amor, elas carecem da sua oração, elas carecem de quê? Do seu perdão. Tá bom, queridos? Então, que nesse novo dia você possa nutrir dentro do seu coração essa força, essa capacidade de perdoar, essa capacidade de amar o seu inimigo, o seu adversário, porque isso gera em mim, você, galardões, faz com que nós venhamos triunfar. Sabe como é que fala no Salmo 23? Fala assim: prepare uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e faça-me transbordar, né? Ou seja, quando nós perdoamos aquele que nos magoa, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, nós estamos enchendo a nossa lamparina de azeite. Nós estamos transbordando as bênçãos do Criador sobre as nossas vidas. Nós estamos recebendo do Criador. Olha, uma pessoa que foi mais sofrida, que recebeu mais perseguição, mais rejeição do que Yahshua Mashiach. E ainda assim, ele intercedeu ao Pai junto dessas pessoas. Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Porque se elas soubessem o que elas estão fazendo, elas certamente não fariam. Entenda? Então, por isso, quando se levanta contra a sua vida, quando tenta te prejudicar ou tenta te oprimir, você tem que dizer: Pai, perdoe, Yahshua, perdoe, trabalhe nessa vida, trabalhe nessas vidas, porque se elas soubessem com quem está levantando, através de quem que elas estão levantando, que é o seu poder onisciente, onipresente, onipotente, elas certamente não fariam isso. Né? Se elas tivessem consciência, porque o diabo, ele é mentiroso, ele induz as pessoas a praticar maldades, ele induz as pessoas a praticar atrocidades, a mentir, a enganar, a roubar, a destruir, a fazer coisas ilícitas. Para quê? Para a destruição da pessoa.
Porque quando faz isso, você acha que o Criador ele fica feliz com a morte do ímpio? Não, o Criador quer que todos venham a ser salvos. Mas muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nem todos que estão no pecado, estão no mundão aprontando, o Criador deseja a derrota ou a morte dessas pessoas. O Criador, Yahushua veio para os doentes. Essas pessoas, elas são doentes, elas necessitam de cura, elas necessitam de renovação, elas necessitam da presença do Mashiach. Quando elas encontrar com a presença do Criador, certamente elas serão renovadas, elas serão transformadas. Lembra do homem de Gadara? Queridos, hoje esse vídeo está poderoso. O homem de Gadara, ele ficava nos sepulcros, né? Ele morava no sepulcro, era acorrentado, se machucava todo. Por quê? Porque com ele existiam legiões de espíritos imundos, existiam legiões de demônios sobre aquela vida. Então ele ficava completamente possesso, descontrolado, perturbado. E ele necessitava apenas de um encontro com Yahushua Mashiach. Quantas das pessoas que você conhece que estão totalmente perturbadas, desorientadas, desequilibradas e que necessitam a presença do Criador, mas ainda rejeita Yahushua Mashiach, ignora Yahushua Mashiach e ainda levanta contra aqueles que aceitam, aqueles que adoram, aqueles que buscam, aqueles que são tementes a Yahushua Mashiach. Aí cada vez mais os demônios vai fazendo o quê? Covardia com essas pessoas. Não somente com ela, mas com a sua família, com a sua casa. Vai destruindo tudo, destruindo valores, destruindo princípios, destruindo vergonha, né? Quantas pessoas que servem o maligno têm vergonha na cara, mente rindo. Você vê que é o próprio Espírito de Satanás que está na vida dessas pessoas, que elas têm a capacidade, elas são depressivas, elas são depreciativas. Como elas não têm como mexer na sua honra, aí elas querem falar coisas para depreciar você, para diminuir você. Ou seja, elas querem falar delas mesmas, só que não tem coragem de falar das suas fraquezas, das suas necessidades de ser corrigida, de ser melhorada, de ser trabalhada. Aí elas falam de você, porque uma forma de quê? Tentar atacar a sua honra, tentar reduzir a sua capacidade, tentar migrar a presença do Criador, fazer com que você gere mágoas, ódio, raiva, briga, confusão. É o espírito da confusão que fica nessa vida dessas pessoas. Então, quando Yahushua encontrou esse homem de Gadara, ele só necessitava encontrar com Yahushua Mashiach. Foi o ponto ápice para a transformação da vida dele. E quando ele encontrou Yahushua Mashiach, sabe o que aconteceu com ele? Querida, as pessoas que antes via ele todo destruído, todo sujo, todo maltrapilho, aquela situação todo machucado, e Yahushua encontrou com ele, teve um encontro, ou seja, ele aceitou Yahushua, recebeu a presença de Yahushua, recebeu-se alívio, porque aquelas legiões de espírito imundo atormentavam ele dia e noite. Aí Yahushua diz: espíritos imundos, sai dele agora. E Yahushua deu uma ordem com autoridade e fé. E aquela legião de espíritos imundos saiu dele imediatamente. Ele foi para casa, ele queria continuar seguindo Yahushua. Yahushua: não, vai para sua família, vai para os seus, evangelizar, mostrar o que o Criador fez com você através da minha vida. Entende? Aí as pessoas passavam na porta da casa dele, ele todo arrumadinho, tomado de banho, todo limpinho, todo orgânico. Parecia duas pessoas. Porque é isso que acontece. As pessoas que servem às trevas e as pessoas que servem à luz são pessoas completamente diferentes. Você vê, não somente na aparência física, mas no jeito de pensar, no jeito de olhar, no jeito de falar, né? Porque elas vão estar induzidas por espíritos malignos para enganar, para mentir, para depreciar, para prejudicar, para fazer maldades. Ao contrário daqueles que servem à luz, eles estão para iluminar, né? São o sal da terra, né? Vem para salgar. Já viu uma comida sem tempero? Fica insalobra, fica ruim, fica sem gosto. Então, quando nós recebemos a presença de Yahushua Mashiach, nós recebemos tempero, nós recebemos vida, nós recebemos luz, nós recebemos fé, nós recebemos a capacidade de perdoar até o nosso inimigo adversário. Aqueles que se levantam contra as nossas vidas, para tentar nos prejudicar, para tentar nos oprimir, para tentar nos levar para o exílio, né? Não é isso? Então, queridos, nós temos que ter a capacidade de perdoar e orar por essas pessoas, porque elas carecem muito da presença de Yahushua Mashiach. Então, eu espero que esse vídeo possa, sim, falar no seu coração. E lembre-se, o Criador, ele é onipresente, ou seja, é um ser que está presente em toda parte, em todos os lugares e ambientes. Ele é onisciente, ele sabe absolutamente, ele tem conhecimento infinito do mundo em todas as áreas e lugares e circunstâncias. Ele é onipotente por quê? Porque ele pode tudo, ele é o todo-poderoso, o seu poder é ilimitado, o seu poder é infinito, o seu poder nunca
vai ser cessado. Então, graça e paz por assistir até aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Me ajude a compartilhar o nome do Criador e do Salvador. E que as bênçãos dele, incontáveis, infinitas, que só ele faz maravilhas em nossas vidas, possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, neste dia, para a glória e exaltação do nome dele, o Todo-Poderoso Eu Sou. Yud Re, Vav Re, na pronúncia Yal, e do Filho Yahushua Mashiach. Shalom, shalom, beijo no coração, que Yahweh te abençoe, assim seja, aleluia, eu recebo, nós recebemos.